Direto da redação. As mulheres chefiam mais de 62,6% das famílias que estão na situação de déficit habitacional no Brasil. São mulheres ou que estão morando de aluguel, ou estão morando de favor, que construíram puxadinho no quintal das famílias como opção de moradia. Essa pesquisa ela é da Habitat Brasil com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E os detalhes você confere agora na reportagem de Dimas Soud. Cíntia vive nesta casa em Heliópolis, uma das maiores favelas do país, que fica na zona sul de São Paulo. Mãe de 3 filhos, ela conseguiu a casa própria no terreno da família. Não tem o que pagar, a gente tem o nosso cantinho para saber que, indiferente você ter um emprego, você tendo uma renda ou não, sabe, pelo menos um cantinho para vocês, seus filhos ficarem, a gente tem. Então, pelo menos eu posso dizer assim, eu deito com a cabeça mais descansada, porque eu sei que amanhã eu não vou ter um aluguel para pagar, mas que eu tenho que lutar para me alimentar e alimentar meus filhos. Mas essa não é a realidade de muitas famílias. Segundo estudo da organização Habitat Brasil, feito a partir de dados do IBGE, o déficit habitacional atinge 6.200.000 famílias no país, que acabam tendo que viver de favor ou em moradias precárias. Do total das famílias em déficit habitacional, a maioria é chefiada por mulheres. São 3.900.000 nessa situação. Elas não tem o acesso ao emprego ou fontes de renda igual aos homens, né? Claro que essa mulher ela vai ter muito mais dificuldade em acessar uma moradia adequada, né? E por isso ela está nessa estatística. Além disso, 27 milhões de famílias vivem em moradias inadequadas, sem saneamento básico ou com problemas estruturais graves. A desigualdade se agrava ainda mais pelo recorte racial. Segundo o levantamento, mulheres negras podem levar até 184 anos para adquirir uma casa própria. E isso mesmo em uma área de favela. O estudo considerou um modelo hipotético em que uma mulher negra conseguiria poupar R$ 31 por mês. Seriam necessárias 18 décadas para conseguir comprar uma casa em uma favela, onde o preço médio é de R$ 69 mil. Não dá para a gente focar numa política de moradia que não tem esse olhar, né? E uma política que precisa ser ampliada, claro, né? A gente evoluiu sim nos últimos anos, mas o déficit habitacional ele só cresce e a gente tem também a questão da inadequação, que é gigante, e a gente precisa enfrentar isso no Brasil. Esse dado ele é muito interessante porque a gente comentar aqui, eu tenho um caso aqui no programa, aqui, uma ouvinte do programa, telespectadora nossa, todo dia a gente conversa com ela, manda um áudio aqui, é a Luciene. Ela é uma moradora de Rio das Ostras. A Luciene é mãe de 3 filhos, ela cria um sobrinho. Ela mora num bairro em Rio das Ostras, onde ela perdeu parte dos móveis dela com as últimas cheias que atingiu a cidade. O período de verão foi um período de chuva intensa em Rio das Ostras, na baixada litorânea do Rio de Janeiro. E o bairro dela foi duramente atingido. Foi uma chuva histórica. Foi a pior chuva que atingiu o Rio das Ostras nos últimos 30 anos. Desde que a cidade se emancipou de Casimiro de Abreu, virou município. E até agora o município ainda ele investe, ele tenta recuperar assim, a infraestrutura da cidade que foi duramente afetada. E ela só não perdeu tudo porque parte dos móveis delas ela colocou num compartimento superior da casa em que ela mora. A Luciane mora de aluguel, ela trabalha na secretaria de... Ela é nomeada num cargo comissionado na secretaria de... que é a Secretaria de Mobilidade Urbana. Nas horas vagas ela é diarista, ela trabalha como diarista para tentar aumentar a renda familiar. Ela comprou um carro que ela paga a prestação e ela é motorista de Uber também, ela se vira nos finais de semana, quando ela pode. Então ela tem uma jornada tripla, tem uma jornada quádrupla, porque ela trabalha diariamente, ela faz bico como diarista, ela faz bico como Uber e aí ele tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos. E ela está pensando em mudar, porque sai para um bairro com melhor infraestrutura. E a casa própria, ela paga aluguel. A casa própria para ela ainda é um sonho um pouco distante, porque os condomínios da MRV,
que seria uma opção, segundo ela, está acima da renda dela, ela teria dificuldade em manter as despesas fixas da casa e ainda pagar a prestação do imóvel, e não contempla toda a família, porque são imóveis pequenos, são quatro, é um adolescente mais 3 ou 4 crianças, e é 2 quartos no máximo, que tem um apartamento no MRV. Um apartamento não é para uma família com 2 pessoas, no máximo uma criança. Mais do que isso aí já complica, né? Eu tô tirando aqui a Luciene como referência só para mostrar porque fatalmente ela está aqui nessa estatística aqui, ó, de 62,2%, de 62,6% de famílias que estão nessa dinâmica aqui, nessa questão do déficit habitacional no Brasil. E agora, na sequência aqui nessa reportagem, você vai conferir aqui um depoimento que é muito interessante, que é de uma especialista, que é da Hermínia Maricato. Ela é urbanista e ela é professora emérita da USP, da Universidade de São Paulo. E ela destaca uma questão muito interessante, que é a especulação imobiliária no meio do caminho e que atravanca, que agrava esse déficit habitacional. São imóveis que estão situados em áreas centrais, em áreas que têm as melhores infraestruturas, vazios, e essa população que tem déficit habitacional cada vez mais excluída, sendo expulsas para áreas inabitáveis, alagadiças e vulneráveis às tragédias climáticas, duramente atingidas por cheias, áreas que não são bem atendidas em termos de transporte público, distante do emprego, geralmente, da maior parte dessas famílias, de onde elas obtêm renda, que encarece o custo de vida com transporte, com locomoção. Então é a questão que o Brasil ainda não conseguiu superar. O déficit habitacional está sendo confrontado, ele está sendo enfrentado? Sim, desde que o governo lançou Minha Casa Minha Vida, muita gente tem conseguido obter uma casa própria, porque são imóveis para diferentes faixas de renda, mas só que esses imóveis, muitas vezes, eles estão construídos, estão situados em regiões mais distantes dos centros comerciais. Mas vamos aqui a esse dado interessante que nos traz aqui a Emília Maricato. Você tem muita luta de gente que ganha muito e de gente que ganha pouco, e a casa, ela é uma espécie de nó, a moradia, né, que não precisa ser casa, é uma espécie de nó nas relações sociais no Brasil, porque ela envolve a propriedade privada, que pega um pedaço de terra, né? Você tem nas cidades brasileiras muita terra vazia servida de infraestrutura. Por quê essa terra vazia? Porque esses imóveis vazios, você sabe onde eles estão mais concentrados? No centro das cidades. Na cidade de São Paulo, nós temos 87 mil imóveis vazios, lá onde tem metrô, lá onde tem hospitais, lá onde tem emprego, e as pessoas ficam 2 horas nos transportes. A Bidu Sayão foi uma cantora de ópera, uma cantora brasileira que fez muito sucesso no exterior, fez mais sucesso no exterior do que no Brasil. E Bidu Sayão, ela foi tema, uma vez foi o enredo da escola de samba Beija-Flor. E a Bidu Sayão foi entrevistada por uma repórter, não me lembro qual foi a emissora de televisão aqui, e ela morava na França. E ela falou que ela ficava espantada, ela chegava ao Rio de Janeiro, o metrô estava indo na Zona Sul. Ela falava, metrô não tem que estar na Zona Sul, o metrô tem que estar na Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio, nas periferias, porque quem utiliza transporte público é a gente que trabalha. Então o metrô não existe para ricos, tem que privilegiar primeiro a periferia para ligar, para trazer o pessoal da periferia. Então, para o centro da cidade no Brasil, e especialmente no Rio de Janeiro, os investimentos no transporte de massa, no transporte público, no transporte, na mobilidade urbana, se dava primeiro nas zonas privilegiadas, onde as pessoas tinham carro, onde as pessoas elas não necessitavam tanto de transporte público. Era uma distorção. E a mesma distorção que a Hermínia Maricato ela aponta aí, porque nos centros de São Paulo, uma cidade grande, que é uma das grandes metrópoles da América Latina, você tem metrô, você tem trem, você tem tudo, está tudo interligado. Você tem um sistema de transporte ali interligado.
E na periferia, não. Na periferia você não tem essa oferta de transporte que encarece. As pessoas pagam um dinheirão, gastam mais tempo no trajeto entre a casa e o serviço do que propriamente no lazer com as famílias. São distorções de... Aí é que a gente chega à conclusão, somos um país ainda subdesenvolvido na mentalidade, somos um país subdesenvolvido nos critérios de investimentos, nas políticas, e em termos de políticas públicas.